Mateus capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele, José, se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando na Judéia no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho novamente, olha isso, retirou-se para a região da Galileia e foi viver na cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia, e vamos orar nesse momento. Senhor, nós humildemente, Senhor, estamos na sua presença. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. Senhor, talvez a gente tenha tanta coisa na cabeça, e a gente tenha tantos pedidos, mas Deus, a gente pede que o Senhor fale conosco hoje aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. Senhor, vá de encontro a cada necessidade. Vá, Senhor, de encontro a cada, Senhor, a cada questionamento, a cada coisa que nós precisamos dentro do nosso coração. Quebranta-nos, ó Deus, e fala, Senhor. Queremos ouvir a sua voz. Que nada atrapalhe, que nada, Senhor, interrompa, que nada nos tire a atenção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. No último domingo, nós conhecemos um pouco a história de um personagem que chama a nossa atenção e deve chamar a nossa atenção no início do Evangelho de Mateus. Você que não estava no último domingo, pode ir para o nosso canal do YouTube que já está disponível essa mensagem. Conhecemos um personagem que chama a nossa atenção. Fomos apresentados a Herodes, ou como ele era conhecido, fomos apresentados a Herodes o Grande, o rei dos judeus. É um homem obcecado pelo poder, e guarde essas informações. Era um homem apegado ao controle e que, por medo de perder o seu trono e perder o seu domínio, ele foi capaz de cometer grandes atrocidades. Seja atrocidades, mortes com inimigos declarados, ou até mesmo com a sua própria família. Como no caso onde ele manda matar a esposa que ele amava, ou então como no caso que ele manda matar os seus 2 filhos, acusando os seus filhos falsamente de conspiração. Herodes foi um homem apegado ao seu título, apegado ao poder que Roma, o Império Romano, atribuiu. E é esse homem que recebe sábios, preste atenção, estou recapitulando. É esse homem que recebe sábios, magos que partiram em uma jornada desde o Oriente até a Judéia, seguindo um sinal no céu,
uma estrela, que segundo as profecias, levariam eles até o local onde o rei dos judeus havia de nascer. Herodes recebe esses homens, magos do Oriente, na sua corte. A notícia que um rei, e o verdadeiro rei, acabou de nascer, perturba Herodes. E não somente perturba Herodes, como perturba toda Jerusalém, porque eles sabiam que Herodes era capaz de cometer atrocidades mesmo, coisas vis, ele era capaz de mandar matar todos. É então que esse homem, o rei Herodes, que sempre agiu com muita sagacidade, com muita crueldade, ele coloca em prática um plano silencioso. Diante dos magos, e você pode ler isso no início do capítulo 2, diante dos magos, Herodes demonstra uma falsa vontade de saber, um falso interesse de saber aonde o rei dos judeus nasceu. Ele chama então os religiosos da época, os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, e ele pergunta o que as escrituras dizem, como alguém que estava interessado no que a palavra de Deus fala. E aí os religiosos trazem a resposta prontamente: sim, em Belém da Judeia haverá de nascer, a profecia diz isso, uma cidade cerca de 8 a 10 quilômetros longe de Jerusalém. Herodes, então, o texto sagrado nos diz que ele se reúne novamente, só que agora secretamente, com os magos que vieram visitar o menino que nasceu, o rei dos judeus, e ele traça o seu plano, ele coloca o seu plano em prática, porque ele envia os magos, pelo menos na sua cabeça, envia os magos como agentes secretos da sua maldade, da sua crueldade, para que os magos vão até onde o menino nasceu, saibam certamente o paradeiro com exatidão, qual é a casa, qual é a rua, qual é o número, e depois desses magos do Oriente, desses sábios do Oriente saberem, eles deveriam voltar, e nas palavras de Herodes, eles deveriam voltar porque Herodes queria adorar o menino. Mateus nos conta que os magos seguem o seu caminho, a estrela os leva novamente aonde o menino está. Aqueles homens entram na casa, eles são recebidos pelo menino e pela sua mãe. Praticamente esse menino não tem mais aquela idade tenra, né? Não é aquele quadro que nós vemos de uma criança na manjedoura. Aqui nós já estamos falando de uma criança por volta de 2 anos. Quando esses homens chegam nessa casa, eles depositam aos pés do menino, porque eles se prostram e adoram o menino, eles depositam os seus tesouros, ouro, incenso e mirra. É então que logo nós somos informados que depois deles saírem dali, novamente Deus, ele brada do céu e ele dá um sonho a esses magos, dizendo: não voltem a Herodes, não vão de volta para Jerusalém e não se comuniquem com Herodes, não falem nada a Herodes, e eles retornam para sua terra por um outro caminho. Porém, enquanto essa história está acontecendo, história que nós vimos na semana passada, eu só precisei recapitular com você, enquanto essa história está acontecendo, no palácio do rei Herodes, as coisas começavam a ficar cada vez mais críticas. Imagine esse homem que era obcecado pelo poder, sabe que a profecia apontava para o nascimento do verdadeiro rei dos judeus. Ele foi capaz de matar a muitos por muito menos. Agora, sabendo que a profecia, sabendo que existe algo concreto e que esses homens vieram atrás dessa profecia, desse cumprimento, Herodes, aquele rei paranoico, ele começa a ficar cada vez mais maluco, porque ele enviou os magos para descobrir aonde o menino estava. Ele descobriu e procurou saber mais ou menos quanto tempo que essa estrela apareceu. Há uns 2 anos, fazem 2 anos, então talvez essa criança tenha 2 anos. Ele fez os cálculos. Só que imagine comigo, irmão, passa-se um tempo e Herodes não tem a resposta. Aquele homem que queria saber aonde que o rei nasceu, para justamente acabar com o rei,
ele não tem a resposta, então ele começa a ficar cada vez mais ansioso, mais possesso, sem saber o que estava acontecendo. Então passa-se novamente um tempo, e aí cai a ficha: os magos não vão voltar e não vão me falar aonde com exatidão está o menino que nascera. É então que o rei Herodes, temendo o nascimento de uma criança que não poderia assumir o trono até assumir a maior idade, quando Herodes teme e ele trama, ele coloca o seu plano em prática, o seu último ato em prática. Com as poucas informações que ele tinha recebido, Herodes sabia o local do nascimento e tinha uma data aproximada. É em Belém da Judéia, e por volta de 2 anos, ou seja, essa criança deve ter 2 anos, esse menino deve ter 2 anos. Ele chama os seus guardas e ele lhes dá uma ordem, algo que só poderia partir de alguém sem escrúpulos algum, algo que só poderia partir de alguém cego pelo poder, sem coração. Ele envia os seus soldados e manda que os seus soldados vá até Belém e nas proximidades e mate todo um menino com menos de 2 anos de idade. Que ordem é essa, irmãos? Imagine você, pai, temos algum pai aqui? Imagine você, mãe, que passou e aguardou os 9 meses de gestação, que sofreu a dor do parto e experimentou a alegria de trazer uma vida ao mundo. Imagine você que passou noites em claro com seu filho chorando à madrugada, mas que ao mesmo tempo que você passou esse momento que, vamos ser sinceros, né, pais, é difícil, né, é complicado, você perde o seu sono, você quase que perde ali, você vive para a criança. Então imagine você, pai, que participou de tudo isso, que trocou fralda, que deu banho. Imagine você, pai, imagine você, mãe, que viveu não só a preocupação, mas a alegria de trazer uma nova vida ao mundo e cuidar dessa vida com todo o amor e com todo o carinho. Imagine você que esteve presente ouvindo as primeiras palavras do seu filho, papai, mamãe, no meu caso foi papai, irmão. Eu tenho que ostentar isso. Não, fala mamãe, não, falou papá, os dois. E eu tenho gravado, hein? Tenho gravado, é verídico isso. Então imagine você que ouviu as primeiras palavras do seu filho, você que esteve nos primeiros passos, que segurou na mão, que esteve em todos esses momentos. Numa noite qualquer, homens armados entram na sua casa, chutam a sua porta e vão até onde o seu filho dorme, aonde ele está. E então eles arrancam a criança do berço, ou tomam a criança dos seus braços, e sem nenhum motivo, apenas por crueldade, esse guarda, ele sufoca a vida da criança na frente dos seus olhos. Imagine isso. Consegue? Seu filho que você esteve tão alegre de saber que ele viria, agora diante de você não há mais vida, não há mais alegria. Eu sempre costumo dizer, e eu falo isso bastante, que a Bíblia, ela não esconde a falha dos seus heróis. A Bíblia não conta a história como se, olha, tem certas coisas que é bom a gente não falar, hein? Tem certas coisas que é bom a gente deixar debaixo do tapete, porque se souberem, pode ser que usem isso até contra a gente. Não, a Bíblia não esconde as falhas dos seus heróis. Você vê Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Sansão, foram homens grandiosos, heróis, mas que falharam, e a Bíblia não esconde como falharam, quantas vezes falharam, por que falharam. Só que essa é uma grande verdade, e que eu sempre digo, mas também existe uma outra grande verdade. A verdade é que a Bíblia não mascara, a Bíblia não omite, e a Bíblia nem diminui a brutalidade e a maldade que nós encontramos no mundo. A Bíblia não passa pano para quando você vê guerras.
A Bíblia não esconde que houve genocídios. Talvez, se Deus ele fosse um malandro, ele poderia falar: não coloca isso não. Não fala que Davi adulterou e ainda mandou matar. Não, Davi vai estar na linhagem do Cristo. Esconde esse negócio aí. Não, a Bíblia escancara essas coisas e escancara a maldade do mundo, porque aparentemente até aqui tudo vai muito bem. A história que nos está sendo contada, está sendo apresentada, fala sobre a promessa de Deus se cumprindo. O prometido de Deus veio ao mundo, o ungido, o rei finalmente nasceu. E se nós olharmos de maneira muito mais ampla, a gente vê a beleza dessa história toda. Se você comparar o evangelho de Mateus com o evangelho de Lucas, você vai ver o anjo chegando até Maria e falando para aquela jovem: olha, você vai gerar algo que é o Espírito Santo que vai gerar em você vai ser bem-aventurada, mais bem-aventurada do que todas as mulheres. A gente vê o anjo vindo até José e falando: calma, José, não abandona Maria, guarda ela, protege o menino e coloca o nome do menino de Jesus. A gente vê o momento em que nos pastos ali próximos a Belém, os pastores recebem uma visita dos altos céus, e do nada um clarão com milhares e milhares de anjos aparecem para aqueles homens falando: ei, nasceu em Belém o rei. E aqueles homens vão até onde Jesus estava, naquela estrebaria, naquela manjedoura, e quando eles chegam naquela manjedoura, eles veem o menino e saem contando para todos. Até agora a história é muito bonita. Até agora está tudo acontecendo de maneira muito louvável, muito bela. É então que a gente chega em Mateus capítulo 2, e do nada homens importantes que vêm do Oriente, que não fazem parte do povo de Deus, que não são parte do povo da aliança, reconhecem que finalmente o Messias, o rei dos judeus nasceu. E eles chegam até onde aquela criança estava, se prostram diante de uma criança, adoram aquela criança, entregam tesouros. E de repente nós encontramos uma grande mancha de sangue nas páginas dessa história. A Bíblia não tenta esconder isso. Afinal, seria hipócrita isso. Já pensou se nós fôssemos apresentados no livro sagrado a um mundo perfeito, a um mundo que não houvesse maldade? Já pensou se a Bíblia falasse assim: olha, esse é Jesus, e olha, estava tudo bem, estava tudo acontecendo, todo mundo se amava, não havia guerra, não havia morte, parecia aqueles folhetos dos Testemunhos de Jeová, sabe? Já viu? É tudo muito belo, muito bonito, é o leão comendo ali junto com o boi, tá uma coisa maravilhosa. Não, a Bíblia ela não esconde isso. Nós não somos apresentados a um mundo perfeito, a uma utopia, porque se nós lêssemos isso e nós comparássemos com os nossos dias, seria hipocrisia. Porque a Bíblia falaria: está tudo muito bem, e aí a gente olha para as nossas vidas e fala: não está tudo bem. A Bíblia ela nos mostra a verdade. O mal existe e ele se manifesta de forma inesperada e devastadora. Liguemos a nossa televisão ou acesse a internet pelo seu celular, sei lá, em um jornal ou então até mesmo na rede social. Nós vamos ver guerras que ceifam vidas inocentes, independente do lado que a sua ideologia acha que é o certo. Gente inocente que morre. Nós vemos injustiças que parecem não ter fim. Notícias de assassinatos, de mortes e de violências que atingem a todos em todo lugar do mundo. Essa é a realidade que você sabe, essa é a realidade que eu conheço. Você já deve ter sido alvo de violência, você já deve ter sido prova viva de alguém que sofreu. E diante de tanta maldade, diante de tantas mortes, diante de tanta crueldade, surge um clamor.
em forma de questionamento nos nossos corações, e está tudo bem com isso. Que clamor seria: onde Deus está? Olhe para as guerras que têm acontecido ao redor do globo. Olhe para quantas pessoas inocentes morrem, perdem a sua vida por causa de um celular. 5 horas da manhã, quando está indo trabalhar. Olhe para quanta fome, quanta gente morre de sede. Irmãos, a gente tem água para poder batizar o pessoal, tem gente que não tem água para beber, para viver. Diante dessa realidade, surge esse clamor, surge esse questionamento: onde Deus está? Será que Ele está ocupado demais com aquelas megas igrejas, porque é muita gente lá dentro? Será que o apóstolo, o bispo, alugou o tempo de Deus a ponto de Deus não ter tempo e de Deus não estar e não ver o sofrimento? Diante de um mundo que existem diversos Herodes dispostos a matar inocentes para se manterem no trono, diante de um mundo onde políticos desviam o dinheiro que deveria ir para a saúde, que deveria ir para a educação, justamente para colocar gasolina, diesel, ou sei lá o que, na sua lancha, onde Deus está? Onde Deus está quando o mal nos encontra? Porque Ele nos encontra. Ai, Alex, misericórdia, em nome de Jesus. Isso não, irmão, acontece. A Bíblia, ela não esconde isso. Você acha que você vai ser o privilegiado? Onde Deus está quando o mal nos encontra? Essa talvez seja a pergunta que surge na mente de muitas pessoas no mundo. Essa é a pergunta que surge na mente de muitas pessoas ao redor desse planeta, e talvez essa pode ser a sua pergunta: onde Deus está? Talvez você tenha enfrentado crises no seu casamento, crises com os seus filhos, crise com seu marido, com a sua esposa, e você pergunta: aonde Deus está? Será que Ele não está vendo? Será que Ele está ocupado demais que Ele não percebe? Talvez só você saiba, porque talvez você fale assim: não, Deus nem está vendo, Deus também nem sabe. Talvez você pense isso: só eu sei o que eu tenho passado, na minha casa, com a minha família, no meu trabalho, na escola, na faculdade, e talvez esse seja o seu clamor nessa noite: aonde é que Deus está? Será que Ele está escondido em algum lugar do universo? Será que Ele está em alguma lua de Saturno? Sei lá. Será que Ele está ocupado com qualquer outra coisa? Onde Deus está? Eu sei que talvez você faz essa pergunta para muita gente, e você pergunta para um parente, você pergunta para um pastor, você pergunta para um bispo, você pode até ter perguntado para um pai de santo, você pode até ter perguntado para alguém do candomblé, da umbanda, do espiritismo: aonde está esse Deus? Eu sei que talvez você pode ter chegado até aqui sem respostas, mas o texto dessa noite não nos deixa sem respostas. Para a pergunta que se faz: onde Deus está? O nosso texto vai na contramão. Ele não só responde, como ele responde de diversas formas: aonde Deus está? Esse texto que nós lemos aqui. Em primeiro lugar, diante da maldade que nós vemos no mundo, e diante da maldade que nós enfrentamos nesse mundo, ouça, Deus continua falando, ainda que seja em secreto.
Enquanto Herodes planejava a morte, enquanto o mal parecia dominar, enquanto o choro de crianças inocentes ecoavam pela madrugada, enquanto o mal planejava e parecia que o mal estava vencendo, Deus falava com José. Deus falou com José. E não houve anjos nos céus bradando, não houve um clarão, não houve nem profetas clamando pelas ruas em alta voz, não houve um outdoor, Deus mandando um sinal, um jato no céu, um avião que escreve nas nuvens. Não, houve apenas um sonho. Houve apenas um direcionamento que foi sussurrado no meio da noite. Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga, porque Herodes vai procurar o menino e vai matar o menino. Às vezes, irmãos, nos questionamos sobre o aparente silêncio de Deus. Por que Deus não tem falado com a gente, hein? Às vezes nos questionamos, por que a gente vem tanto na igreja? Por que a gente se doa tanto? A gente oferta, a gente participa das coisas que tem. Que a gente se questiona, por que Deus não fala comigo? Agora que as coisas mudaram, nem momento profético mais tem. Agora que Deus não fala mesmo comigo. Porque pelo menos naquela época alguém levantava a mão, dava um tapa na perna e falava, eis que eu te digo. E agora parece que Deus, silêncio. A verdade, irmão, é que na maioria das vezes o problema não é que Deus não está falando. O problema é que nós não estamos ouvindo. Não é que os céus se fecharam e Deus agora não fala mais com a gente. Não, porque quando Cristo morre, aquilo que separava a mim e a você de Deus é rasgado ali. Como símbolo disso, o véu do templo que separava o lugar santíssimo do lugar santo é rasgado. Os 2 primeiros capítulos de Mateus, irmãos, que nós estamos finalizando hoje, deixam claro, Mateus deixa claro que José era um homem justo, era um homem de espírito nobre, mas também era alguém sensível à voz de Deus e pronto a obedecer. Por 2, 3 vezes José recebe a visita de um anjo. Não, o anjo não aparece em luz, flutuando e batendo as suas asas na sala de José. Não, é em sonhos. Por vezes esse homem, José, está em um momento de crise, está em um momento de dúvidas, e ele consegue fechar os olhos, deitar a sua cabeça no travesseiro, aquietar e silenciar o seu coração, e ele consegue ouvir a voz de Deus. Existe um grande problema nos nossos dias. Da mesma maneira que o mal continua existindo e o mal está aí às nossas portas, também existe dentro de nós uma disposição perigosa de querer ouvir a Deus somente segundo os nossos próprios termos. Quando Deus, Ele não fala da maneira como eu quero, quando Deus não fala da maneira como eu desejo, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e eu quero que Ele use fulano. Aí, quando isso não acontece, a gente reclama, a gente se frustra, e a gente conclui, Deus se calou. Não, hein Will, mas eu orei e eu falei, que hoje no momento do louvor, se não cantasse, ainda que a figueira não floresça, não era Deus. Vocês não cantaram, e agora? Deus se calou. Não, eu falei com Deus, se o pastor viesse com a camisa branca,
a gente começa a criar umas mandingas meio maluca, né? Se o voluntário me cumprimentasse com a mão esquerda, quando eu entrasse pela porta, e se eu achasse a cadeira número 3, na fileira 4, aí sim, aí é Deus falando, é Deus confirmando, mas como não aconteceu, Deus, ele ficou quieto, Deus se calou. José, ele ouviu Deus enquanto dormia, e isso foi o suficiente para mudar o rumo da história, não só da dele, da nossa. Você percebe como uma pessoa que é atenta e sensível àquilo que Deus está falando e àquilo que Deus está fazendo, o que Deus pode fazer quando Ele usa essa pessoa, e quando essa pessoa ouve, e quando essa pessoa obedece. Deus ainda fala, irmãos. Deus não se calou. Mas Alex, eu não vejo mais profetas como antigamente. Mas Deus, ele continua o mesmo. Alex, mas eu não ouço mais a voz como antigamente, mas ele continua falando. A questão é que a gente está mais atento aos barulhos do mundo. A questão é que quando a gente está pregando aqui, você estava ouvindo tum, 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 lá atrás. Aí você falou, graças a Deus que parou. Porque a gente fica mais atento àquilo que está acontecendo do lado de fora, enquanto Deus está falando aqui dentro. A questão é que nós estamos mais apavorados ao som do tilintar das espadas dos soldados. Estamos mais apavorados aos gritos de Herodes no seu palácio. Estamos distraídos demais para perceber e ouvir a voz de Deus. Muita coisa está acontecendo. Você está no meio do culto e alguém manda uma mensagem no seu WhatsApp, e você está preocupado com o seu WhatsApp. Você está no meio de um devocional e alguém te chama e você fala, não, daqui a pouco eu volto, e você nunca mais volta. E você ainda se questiona de que Deus, ele não fala mais com você. É o momento do culto, é o momento da palavra, e você não para de conversar, não para de andar, não tem mais reverência, não tem mais zelo, e ainda continua falando, Deus não fala mais. Sério isso? Você acha que isso é verdade? Deus continua falando. Enquanto o mal tomava conta da cena, novamente vemos que José consegue dormir, silenciar o coração e ouvir a voz de Deus. Talvez o seu coração está gritando hoje, e você só consegue ouvir a sua voz. Você só consegue ouvir o seu lamento, as suas lamúrias, enquanto Deus, ele está falando. Só que a gente, não, essa noite eu não vou dormir, essa noite eu vou fazer um plantão. E Deus fala, só dorme, só descansa, para de militar, dorme logo, José. Não, José não precisou disso. Ele dorme, mesmo em meio a tudo isso. Seu coração está em silêncio, e seus ouvidos estão atentos para aquilo que Deus continua falando. Também como resposta e diante do questionamento, aonde Deus está quando o mal nos encontra, o nosso texto nos mostra que diante da maldade que nós vemos e enfrentamos nesse mundo, Deus não só continua falando, Deus também continua agindo, mesmo que seja nos bastidores. Mateus, ele deixa claro que Deus, ele sempre esteve no controle da situação. A gente falou isso no primeiro domingo. Porque você percebe, só nesse nosso texto que nós lemos aqui, por 3 vezes Mateus fala, e isso aconteceu, para que se cumprisse a palavra do profeta. E isso aconteceu, para que se realizasse exatamente aquilo que Deus falou há tanto tempo atrás. Isso aconteceu para que agora sim se cumprisse o que o profeta disse.
Sabe o que isso significa? É que Deus, Ele continua ainda tendo controle de todas as coisas. O mal de Herodes, o mal que vem do palácio, não foge do controle de Deus. É interessante nós notarmos, irmão, que de maneira proposital, preste atenção nisso, e isso é fantástico. Eu amo a palavra de Deus por essas coincidências, que não são coincidências, é a mão de Deus agindo, porque existe uma certa semelhança no nosso texto, e de maneira proposital isso acontece, porque quando a gente chegar na segunda parte da nossa série, que só vai ser só o ano que vem, quando a gente chegar no capítulo 5, você vai falar, uau, é verdade, tudo isso aconteceu de maneira proposital, e existem semelhanças do nosso texto com a história de Moisés, de maneira proposital, e com a história do povo de Deus. Porque, preste atenção, assim como Moisés, lá na história de Moisés, Faraó manda matar as crianças hebreias, os meninos, olha só, em Mateus capítulo 2, também vemos Herodes agindo com a mesma crueldade. Assim como Deus, Ele protegeu Moisés, não foi assim? Que a sua mãe colocou ele dentro ali do Moisés, a gente chama de Moisés hoje, né? Colocou ali dentro de um cesto e colocou ali nas margens do rio. Assim como Deus protegeu Moisés, Deus está protegendo o seu filho Jesus, em meio a essa história. E no final do capítulo 2, assim como o povo de Israel sai do Egito rumo àquilo que Deus havia prometido, no tempo certo, o que acontece com Jesus, no final aqui do versículo 23, Jesus retorna para a sua terra, cumprindo assim uma promessa feita pelo próprio Deus. Percebe as semelhanças? Percebe as semelhanças? Mateus, ele deseja que nós venhamos observar que mesmo que seja uma história de morte, de sofrimento, como a história de Jesus aqui, e da matança dos inocentes pelas mãos de Herodes, ou seja, lembrando das histórias do passado, uma história de escravidão e de opressão, Deus não deixa de ter o controle da situação, e Deus continua agindo mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar. Naquela noite se ouviu choros, mas ainda assim Deus tinha o controle daquilo que estava acontecendo. Deus estava preservando o seu filho. Meu irmão, minha irmã, o mal não tem a última palavra. O mal ele não pode e ele não tem a última palavra. Herodes, o grande rei Herodes morre, e certamente o mal continua agindo de muitas formas, mas o texto bíblico nos mostra, assim como a história também nos revela, que Deus é quem sempre teve a última palavra. Imperadores podem ter se levantado, reis podem se levantar, governadores, pode baixar uma lei nova, mas a última palavra sempre é a palavra de Deus. Seja nos bastidores, ou seja diante de todos, Deus sempre agiu, Deus sempre protegeu, Deus sempre conduziu, e Deus sempre direcionou a história para cumprir os seus eternos propósitos. Nós não vivemos em um mundo regido pelo acaso. Porque talvez hoje a economia, se algo acontece, se um presidente é deposto, se uma guerra começa, se surge uma doença, pronto, a economia vira um caos. Porque se notícias chegam, pronto, a gente já perde a nossa cabeça, e talvez a gente pense, não, é que foi uma coincidência, eu estava naquele lugar, não era para eu estar, bateram no meu carro, se eu não estivesse ali, e não, nada acontece por acontecer, mesmo quando nós não conseguimos perceber, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar, mesmo quando a gente não tem entendimento suficiente para compreender, Deus nunca deixou de trabalhar, Deus nunca deixou de agir. Mas sim, a pergunta ainda fica no nosso coração:
respostas como essas são boas. Diante do mal que nos encontra, legal, eu sei que Deus fala. Ah, sim, diante do mal que nos encontra, eu sei que Deus continua agindo. Ah, Alex, eu já ouvi algumas pregações assim. No entanto, a melhor resposta que o nosso texto nos dá para o questionamento, onde Deus está quando o mal nos encontra, é exatamente esse menino, que no capítulo 1 é chamado de Emanuel. Como assim, Alex? Aonde Deus está quando o desemprego bate à minha porta? Aqui, esse menino, Emanuel, Deus conosco. Aonde Deus está quando eu enfrento situações adversas, situações difíceis? Aonde Deus está enquanto existe violência? Aonde Deus está quando existe morte? Emanuel. Uma das coisas que fazem parte da boa notícia do Evangelho é que Deus não é um Deus distante. O Evangelho é a boa notícia. É isso que significa Evangelion, Evangelho do grego, boa notícia. E parte dessa boa notícia é que Deus não é um Deus distante. Deus, Ele não é um rei isolado em um palácio intocável, dando ordens do seu lugar seguro. Deus é aquele que experimentou em sua própria família o medo, a fuga, a dor de um mundo marcado por Herodes, pela crueldade de Herodes. Talvez alguém poderia levantar então um questionamento quando lesse esse texto. Ok, Deus está conosco. Emanuel, finalmente, não é mais o Deus das profecias, não é um Deus do Antigo Testamento, não é o Deus dos patriarcas. Agora então você me diz, Alex, que Deus está conosco. Mas me explica um negócio. Se Ele está conosco, aonde Ele estava quando crianças inocentes morriam enquanto Ele fugia para o Egito? Né? Não é Deus conosco? Só que um bando de meninos morreram. E não pense você que essa matança foi de 2, 3 mil crianças. Não, Belém era um vilarejo muito pequeno. As proximidades também eram regiões pequenas. A gente fala aqui de algumas dezenas, que certamente uma já seria terrível. Mas aonde Jesus, o Deus conosco, está? Ele não deveria estar aqui? Esse menino não deveria flutuar quando então o soldado viesse e soltar um laser pelos olhos e acabar com tudo? Aonde está esse Deus conosco que foge para o Egito? É uma boa pergunta, irmãos. E de verdade eu tento não fugir de boas perguntas. E diante dessa pergunta, o que a gente precisa lembrar é que a fuga do Egito, a fuga para o Egito, não é uma admissão de derrota. Deus não está falando assim, a gente não vai poder com essa galera, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos começar um novo projeto no Egito? Não, não é uma admissão de derrota. A fuga para o Egito também não é uma atitude covarde. A fuga para o Egito, ela demonstra uma estratégia divina radical sendo realizada aqui. Porque aquela criança que escapou da espada em Belém, um dia já adulto, caminhou voluntariamente até a cruz. Aquela criança que escapou da morte vinda das mãos de Herodes, um dia voluntariamente, já adulto, ele se entregou à morte. O mesmo menino que foi salvo de uma morte injusta de Herodes, se tornou homem e sofreu também uma morte injusta decretada lá por Pilatos. O plano de Deus não era que Jesus escapasse de todo sofrimento, mas que ele escapasse daquele sofrimento, da morte dos inocentes, porque Jesus tinha um sofrimento infinitamente maior para tomar sobre si.
Jesus, ele passaria por um sofrimento que seria muito pior. Jesus é o Deus que está em meio ao nosso sofrimento. Jesus é o Deus que sofre o nosso sofrimento, a ponto de quando que Ele está crucificado na cruz, Ele externaliza exatamente essa nossa pergunta, esse nosso questionamento: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus é o Deus que se faz presente no nosso sofrimento e que sente e sofre o nosso sofrimento a ponto de questionar assim como nós questionamos. Só que, irmão, aquele grito na cruz, ele não é apenas uma expressão de agonia de um homem que está pendurado, sangrando por horas na cruz, depois de ter recebido diversas chicotadas, depois de ter sido esbofeteado, lançado, jogado no chão. Não! Aquele clamor de Jesus é a expressão maior, é a demonstração maior que Jesus levou até as últimas consequências, o significado do seu nome: Deus conosco. Não é alguém distante, não é alguém que não saiba, não é alguém que não entende. Em Belém, Herodes derrama o sangue de crianças inocentes para salvar o seu próprio trono. Na cruz, Jesus derrama o seu próprio sangue para garantir que um dia nós reinaremos com Ele. Portanto, irmãos, a pergunta aonde Deus está é respondida de uma vez por todas aqui. Deus, Ele não está sobre a história como alguém distante que só controla, que só manda. Deus, Ele não é um chefe, um líder que fica num lugar privilegiado, no ar-condicionado, mandando que os seus empregados façam, que os seus servos cumpram. Não! Jesus é o Deus que entra na história, que faz parte da história, que sente o que eu e você sentimos, e tudo isso voluntariamente, irmãos. Talvez hoje, escute isso, preste atenção. Talvez hoje você entrou nesse lugar, e você tem exatamente essa pergunta no seu coração: onde Deus está? Cadê Deus agora? A minha vida era para ser feliz, era para eu ter o emprego dos sonhos, era para eu ter a família dos sonhos. E cadê Deus? E de verdade, irmãos, essa pergunta, onde Deus está, não é um exercício teológico. Sim, porque na faculdade de teologia a gente estuda isso, a gente fala sobre isso, debate sobre isso, essas coisas todas de maneira muito abstrata e muito distante da realidade. Não é um exercício teológico, mas eu sei que é o grito da sua alma hoje. Onde Deus está é o grito silencioso de uma alma que está aflita. Um grito que ecoa pelo quarto vazio do filho que se foi. O grito que ecoa no silêncio do casamento que desmoronou. Eu sei que o questionamento, onde Deus está, Alex, é o grito que ecoa diante do diagnóstico que o médico veio e te deu a sentença. É o grito que eu e você damos, falamos, externalizamos quando a conta não fecha. Quando dentro do nosso peito aperta e dói e machuca. Para você, irmão, que está no meio da sua Belém particular, aonde parece que a crueldade, a maldade desse mundo tem roubado a sua alegria, a grande verdade que deve nos confortar nessa noite, e não há outra verdade que possa fazer isso, não há outras palavras que possam fazer isso, não há nada mais do que eu posso dizer que possa mudar isso dentro de você. A grande verdade que nos conforta é que o nosso sofrimento não é desconhecido por Deus.
é que Deus, Ele não está distante, Ele não é um observador distante. Cada lágrima, irmão, cada lágrima, irmã, que você derrama, Ele conhece. Cada dor que você sente apertando no seu peito, Ele compreende. Cada vez que você se sente injustiçado, Ele sabe, não de longe, mas de muito perto, porque afinal, Ele esvaziou-se de si mesmo, tomou a nossa humanidade, pisou no nosso chão, levou sobre si os nossos pecados, carregou as nossas dores. Ele é Deus conosco. Aonde Deus está conosco. Quando a injustiça te ferir, lembre-se que o juiz de toda a terra foi injustiçado por você. Ele sabe, Ele vê, Ele conhece. Quando a solidão te esmagar, lembre-se que aquele que foi abandonado na cruz pelos seus amigos, prometeu nunca te deixar. Ele sabe, Ele vê, Ele conhece. Quando a traição te decepcionar, lembre-se que aquele que foi vendido por 30 moedas de prata, te chama de amigo, e Ele não te abandona. Ele sabe, Ele vê, Ele conhece. Quando o mal parece vencer, lembre-se que aquele menino que Herodes tentou matar e não pôde matar, ele venceu o mundo. Ele sabe, Ele vê, Ele conhece. Jesus, Ele não nos oferece um mapa para fugir do vale da sombra da morte. A gente pensa isso. Que finalmente eu vou vir para a igreja, e que finalmente alguém vai me dar uma palavra de direcionamento, e Jesus vai falar assim: olha, se você pegar a segunda direita, seguir reto, tem um posto, você vira à esquerda, faz a rotatória, segue 200 metros à frente e você sai. A gente pensa, a gente ora e a gente quer que Jesus nos ofereça um mapa para fugir do vale da sombra da morte, só que não. Jesus não nos oferece um mapa. Jesus, Ele oferece a si mesmo como pastor que caminha do nosso lado. Irmão, irmã, se isso não for suficiente, eu não sei o que será. Herodes morreu, e o seu trono e a sua pompa, tudo empoeirado, ficou apenas no rodapé da história. O grande império romano só é grande hoje nas páginas dos livros, porque já nem existe mais. O que o nosso texto nos ensina é algo que também aponta para o final da história. O mal não tem a última palavra sobre as nossas vidas. Um dia, irmãos, a mesma voz que ordenou que o mar se acalmasse, a mesma voz que perdoou uma pecadora que foi levada, pega em adultério, a mesma voz que ordenou que Lázaro fosse para fora do sepulcro, a mesma voz que agonizou na cruz do Calvário, será a voz que se levantará como um trovão sobre toda a criação. Um dia, naquele dia todo Herodes será silenciado. Naquele dia toda lágrima será enxugada, toda espada será transformada em arado, como o profeta diz. Naquele dia tudo se resolverá. Por isso hoje você pode fechar os seus olhos e descansar como José, não porque os problemas sumiram, não porque o mal finalmente foi vencido e plenamente foi vencido, não porque não existem Herodes maus, cruéis aí no mundo buscando matar inocentes. Não, você pode fechar os seus olhos e descansar, porque você sabe muito bem em quem você depositou a sua confiança. Hoje nós podemos silenciar o nosso coração e ouvir. Hoje nós podemos obedecer enquanto nós enfrentamos a noite escura da nossa alma, confiando que aquele que guiou José, aquele que protegeu Jesus, é o mesmo que está nos guiando, é o mesmo que está nos protegendo. A última palavra sobre a sua vida, a última palavra sobre a sua dor, a última palavra sobre o seu futuro, não pertence ao mal, pertence a Jesus.
Irmão, se você não consegue notar isso, talvez você está preocupado demais com a voz interna dentro de você. Talvez você está preocupado demais com a sua razão. Talvez você está preocupado demais com as contas e com os números. Talvez você está preocupado demais com o diagnóstico, que você não consegue ver que o mal fez o seu pior na cruz. O que o mal poderia fazer de pior, ele fez na cruz, matando o Filho de Deus. O mal fez o seu pior na cruz. E na cruz o mal foi definitivamente derrotado. A morte foi derrotada, a vitória foi conquistada, e um dia nós desfrutaremos plenamente da vitória de maneira manifesta em todo lugar, em toda a nossa vida. Ele é Deus conosco. Aonde Deus está? Do seu lado. Talvez quando todo mundo te abandona, talvez quando você tem os seus amigos te vendendo por 30 moedas de prata, Ele permanece, Ele continua do seu lado. Alex, mas o problema não é estar do meu lado. O problema é resolver o problema. De verdade, irmãos, eu não sei como que nós conseguimos ter uma leitura da palavra de Deus, onde parece que nós nunca vamos enfrentar dificuldades. Eu não sei como nós conseguimos ler a Bíblia e chegar à conclusão que tudo de bom vai acontecer com o crente. Eu não sei como a gente consegue ler a Bíblia, e eu não sei como que a gente consegue chegar à conclusão de que não. Agora eu vim para a igreja e tudo se resolve. Porque a Bíblia nunca fala isso. Sim, eu sei que pastores por aí falam isso. Sim, eu sei que líderes religiosos por aí prometem isso. Só que sempre prometem com um custo alto. Porque se você der o dinheiro aqui, porque se você ofertar, porque se você vir 7 domingos, 12 domingos, 21 domingos, 365 domingos, aí Deus vai fazer, Deus vai mudar, a sua vida vai ser transformada, e blá, 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 e um monte de coisa. Só que a Bíblia ela não nos apresenta essa realidade, porque nós ainda vivemos essa vida aqui. E faz muito bem nós vivemos essa vida, porque servimos como testemunho para muitas outras pessoas. Deus nos ensina em meio à nossa caminhada, porque Ele está conosco, não porque é um professor distante demais, nem um quadro ali da sala de aula, falando só de teoria. Não, Ele é alguém que sofreu assim como nós sofremos. Com Jesus, você pode fazer isso com o pastor, e muito bem, nossa, demais. Você pode fazer isso com os voluntários. Você pode chegar para alguém e falar assim: você não tem ideia, você não sabe o tamanho da dor que eu sofro. E de verdade, a gente não sabe. Sendo mais sincero, talvez quem dorme do seu lado não sabe. O seu pai e a sua mãe talvez não sabe. O seu melhor amigo, um amigo de infância, talvez ele não sabe o tamanho da dor. Mas a gente não pode chegar até Jesus e falar assim: Jesus, eu ouvi essa palavra aí, mas o Senhor não sabe o que eu estou passando. Porque Ele pode virar para você e falar assim: eu sei, e passei pior. Jesus enfrentou o abandono, Jesus enfrentou a traição, Jesus enfrentou o descaso, Jesus enfrentou a indiferença. Vamos lá. Jesus enfrentou o escárnio, Jesus, Ele enfrentou inimigos que tramavam dia e noite para matá-lo. Jesus foi acusado, Jesus recebeu blasfêmias, Jesus ouviu tantas coisas, chamado de herege, chamado de... A gente não pode chegar
diante dele e falar: não, o Senhor não sabe, porque Ele sabe. E Ele é a melhor pessoa para a gente obter respostas, irmãos. Ele é a melhor pessoa para que você possa chegar e talvez por um momento você rasga o seu coração e fala de tudo que você sente, para que em nenhum momento você se cale e deixe que Ele fale. Ele é a melhor pessoa para poder responder os seus indagamentos, os seus questionamentos, as suas dúvidas. A gente aqui nesse mundo, a gente faz o máximo. E de verdade, uma das coisas que eu tenho percebido é que às vezes o nosso máximo não é suficiente. Só que a gente precisa muito mais, irmãos, do Deus conosco do que qualquer outra coisa. A boa notícia que se ouve em Belém, a boa notícia que se ouve na Galileia, agora a boa notícia que se ouve em Nazaré, não é apenas que o rei chegou. Não, a boa notícia é que Deus está conosco, andando nas nossas ruas, vivendo as nossas vidas, chorando as nossas lágrimas, sentindo as nossas dores. E sabe qual que é o melhor, irmãos, disso? É porque eu falei para você que às vezes Deus trabalha em nós para que um dia nós possamos ser testemunho. Eu tenho certeza que se eu pedir para você levantar a mão, você vai falar assim, eu tenho certeza que tem muita gente que vai levantar a mão e vai falar assim: Alex, já aconteceu isso comigo. De você enfrentar uma dificuldade, de você enfrentar algo tão difícil, a ponto de depois que você vence isso, parece que você tira de letra. E quando alguém sofre o que você sofreu no passado, você sabe exatamente o que falar. Você sabe exatamente para onde apontar. Você fala: olha, isso aconteceu comigo. E sabe como Deus ele trabalhou? Nós somos testemunhos que estamos sendo moldados por Deus. Mas quando a gente chega até Jesus, Ele é alguém que sabe exatamente o que nós precisamos, porque Ele viveu, Ele passou, Ele enfrentou, Ele suportou. Sabe a sua avó, aquela sua tia, e quando você fala assim: nossa, que dor de cabeça, ela fala assim: já sei, toma um chá de não sei o quê, porque se você tomar um chá de não sei o quê, misturado com não sei o quê, o chá de gengibre, né, pastora Nilza? O chá de gengibre da pastora Nilza é famoso. Porque, poxa, eu já experimentei isso, eu já vivi isso, eu já tomei isso, e serviu. Jesus é exatamente essa pessoa, que te conhece, que conhece o seu passado, que conhece a sua dor, e exatamente a pessoa que pode te livrar, exatamente a pessoa que pode te curar, exatamente a pessoa que pode te levantar. Não outra pessoa, não outro alguém, mas o Emanuel, aquele que é Deus conosco. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. A partir do momento que você decidiu, a partir do momento que você rompeu com tudo, a partir do momento que você desceu as águas, falou: eu sou de Cristo, você em nenhum momento viveu o abandono de Deus. Talvez a gente viva aquele momento, aquele período de que eu não estou ouvindo, mas Ele continua falando. Eu não estou vendo Ele agir, mas Ele continua agindo. A nossa oração hoje é que a gente possa ser assim como José. Possamos, mesmo em meio à fuga para o Egito, mesmo em meio à morte iminente, mesmo em meio à humilhação, Senhor, permita-nos que a gente possa fechar os nossos olhos, poder encostar a nossa cabeça no travesseiro. Senhor, permita-nos que a gente possa calar a voz do nosso coração e as outras vozes, os outros ruídos desse mundo, e permita-nos ouvir a Ti, Senhor, somente a Ti. Que Deus Ele tenha misericórdia de nós.
que Ele nos ajude, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.